Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui para a leitura do capítulo 11 do livro Uma Longa Caminhada até a Água. Nós vimos que no capítulo 10, a Nia estava ouvindo uns homens que falavam sobre água e ela não entendia direito. Chegaram num jipe, estavam conversando numa língua estranha. A menina estava sem entender o que os adultos estavam conversando. E na parte do Salva, vimos que ainda atravessando o deserto, no terceiro dia, chegou um jipe de pessoas estranhas que estavam saqueando todos por ali. Pegaram o tio que tinha um rifle, certamente levar o rifle seria algo de valor, mas essas pessoas estranhas, os saqueadores, não quiseram só o rifle. Levaram tudo que as pessoas tinham de valor e atiraram no tio. Terminamos assim o capítulo 10 e a gente vai dar sequência agora na história a partir do capítulo 11. Espero que vocês estejam com o livro em mãos. Vamos seguir com a leitura na página 59. Capítulo 11. Sul do Sudão, 2008. Depois que os homens foram embora da aldeia, começou o serviço de limpar a área entre as duas árvores. Foi um trabalho muito duro. As árvores menores e arbustos precisaram ser queimados ou arrastados. A grama alta teve de ser ceifada e arrancada com a enxada. Além disso, era um trabalho perigoso, pois cobras e escorpiões venenosos se escondiam na grama. Nia ainda fazia as 2 viagens diárias para a lagoa. Cada vez que voltava, podia ver que, devagar, mas com firmeza, a mancha de área limpa ia aumentando. A terra era seca e dura, feito pedra. Nia sentia-se intrigada e cheia de dúvidas. Como pode haver água num lugar como esse? Quando fez essa pergunta a Dep, ele sacudiu a cabeça. Ela podia ver dúvida também nos olhos dele. Então, eles ouviram os adultos falarem sobre água, as crianças não estavam entendendo direito do que eles estavam tratando, e aí agora ela vê que os adultos começam a se organizar para limpar a área, a deixar uma grande área livre, tirar os arbustos, carpir, tirar a grama do lado. Ela sabia que alguma coisa estava ali por acontecer, falavam sobre água, mas ela não entendia nada, porque ela sabia que aquela região era muito seca. Inclusive, ela era responsável por buscar água muito longe, água naquelas condições que era o que ela conhecia até então. Para ela, tudo estava estranho. Agora sim, na parte do Salva. Sul do Sudão e Etiópia, 1985. Opa, tem alguma coisa diferente que parece que vai acontecer aqui. O grupo enterrou o tio num buraco de 2 pés de profundidade, que tinha sido feito por algum animal. Por respeito a ele, naquele dia o grupo não andou mais, dedicando tempo a chorar a morte do homem que havia sido seu líder. Salva estava entorpecido demais para pensar, e quando lhe ocorriam pensamentos, pareciam tolos. Estava aborrecido porque não poderiam comer. Enquanto os homens saqueavam o grupo, outras aves tinham vindo bicar a cegonha assada até não restar nada, a não ser ossos. O tempo de chorar a morte foi curto e a caminhada foi retomada logo depois de escurecer. Apesar do torpor no coração, Salva ficou espantada ao descobrir-se andando mais rápido e com mais coragem que antes. Olha que curioso! Eles fizeram um enterro como possível do tio, né? Cobriram um buraco de 2 palmos, só pelo respeito de saber que o corpo da pessoa que tinha sido líder deles por tanto tempo não seria bicado pelos abutres, como eventualmente quem morre no deserto, né? Mas agora o Salva está dizendo que ele continuou a caminhada com o grupo quando eles conseguiram retomar forças e ele se sentia mais forte. Mariel se fora. O tio também, assassinado por aqueles Nuers bem diante dos olhos dele. Os 2 não estavam mais ao seu lado e jamais estariam de novo, mas Salva sabia que iam querer que ele sobrevivesse, que terminasse a viagem
e chegasse ao campo de refugiados de Itang a salvo. Era quase como se tivessem deixado sua força com ele, para ajudá-lo na jornada. Salva não conseguia pensar em nenhuma outra explicação para seu sentimento, mas não havia dúvida. Por debaixo daquela terrível tristeza, sentia-se mais forte. Agora que estava sem os cuidados e proteção do tio, a atitude do grupo em relação a ele mudou. Novamente resmungavam que era jovem e pequeno demais, que poderia retardá-los e começar a chorar, como tinha feito no deserto. Olha lá, as pessoas sendo ingratas, né? Ninguém dividia nada com ele, nem comida, nem companhia. O tio sempre dividia animais e pássaros que matava com todo mundo no grupo, mas parecia que haviam esquecido isso, pois Salva agora tinha de implorar por migalhas, que eram dadas de má vontade. A maneira como o tratavam fez Salva sentir-se ainda mais forte. Não resta ninguém para me ajudar. Eles acham que eu sou fraco e inútil. Salva ergueu a cabeça com orgulho. Eles estão errados e eu vou provar. Olha a força do menino. Ele tinha todos os motivos para desistir, para ficar lamentando não estar com a família, para ficar lamentando a perda do tio, por não conseguir fazer a travessia no deserto. Ele arrumou uma forma de ressignificar sua dor e entendeu que tinha muita gente que queria vê-lo vencer. Ele, certamente inspirado pelas palavras do tio, que retomavam as palavras do pai, falando o nome dele completo, buscando tirar forças, sabe Deus de onde, para conseguir avançar um pouco mais na caminhada. Isso fez pensar que sim, ele deveria conseguir seguir lutando. A família, o próprio Marial, com quem ele tinha seguido viagem por um percurso, o tio, todo mundo queria, ele sabia que todo mundo queria que ele avançasse o deserto e seguisse bem, forte, firme, e era isso que ele estava fazendo. Ao invés de se apegar em toda a tristeza que ele teria, certamente razões para seguir sofrendo, ele buscou uma outra maneira de lidar com a sua dor. Olha que exemplo! Ele ergueu a cabeça com orgulho e disse para si mesmo: eles estão errados e eu vou provar. Salva nunca antes vira tanta gente num só lugar ao mesmo tempo. Como podia haver tantas pessoas no mundo? Mais de centenas, mais de milhares, milhares de milhares. Pessoas em filas, em massas, amontoadas. Pessoas zanzando, paradas, sentadas ou agachadas no chão, deitadas de pernas encolhidas porque não havia espaço suficiente para se esticar. O campo de refugiados de Itang estava cheio de gente de todas as idades. Homens, mulheres, meninas, crianças pequenas. Mas a maioria dos refugiados era de meninos e rapazes que tinham fugido de suas aldeias quando a guerra chegou. Isso porque corriam um perigo duplo, com a guerra em si e os exércitos de ambos os lados. Lembra que a gente comentou em aulas passadas? Os meninos, eles eram alvo de perseguição dos rebeldes que queriam que lutassem contra o governo, e os meninos, assim que fossem crescendo e ficando mais fortes, também eram recrutados pelo governo para lutar contra os rebeldes. Então, para eles não tinha muita saída. E o que alguns faziam era fugir. Muitos deles iam parar no campo de refugiados mesmo sem família. Rapazes e às vezes até mesmo meninos, muitas vezes eram forçados a aderir à luta. E era por isso que suas famílias e comunidades, inclusive o diretor da escola do Salva, os mandavam correr para o mato ao primeiro sinal de luta, para que eles não fossem obrigados a lutar para nenhum dos lados, né? Crianças que chegavam ao campo de refugiados sem sua família eram agrupadas, portanto, Salva foi imediatamente separado das pessoas com quem viajara. Mesmo que não tivessem sido gentis com ele, pelo menos as conhecia. Também já não tinha essas pessoas por perto.
Agora, mais uma vez entre os estranhos, sentia-se inseguro e até mesmo temeroso. Ele tinha a idade de vocês, lembra? Por volta de 11, talvez 12 agora, mas menino, criança. Ao percorrer o campo junto com vários outros meninos, Salva olhava para todo o rosto pelo qual passava. O tio dissera que ninguém sabia ao certo onde sua família estava. Então, não haveria ao menos uma chance de que pudessem estar ali no campo? Quem sabe? Salva olhou ao redor para as massas de pessoas que estendiam até onde a vista alcançava. Sentiu seu coração apertar um pouco, mas fechou os punhos com força e fez a si mesmo uma promessa. Se estiverem aqui, eu vou achá-los. Depois de tantas semanas de caminhada, Salva achava estranho ficar no mesmo lugar. Durante toda aquela longa e terrível trilha, encontrar um lugar seguro para ficar por algum tempo era muito importante. Mas agora que estava no campo, sentia-se irrequieto, quase como se devesse recomeçar a andar. No campo de refugiados, as pessoas não têm muita liberdade, né? Você tem um espaço super restrito para ficar e não tem nada para fazer. Não tem uma escola formal, não tem trabalho, não tem, você tem que ficar ali esperando a guerra acabar. Imaginem, se estamos aqui reclamando de estar em casa com uma série de coisas para fazer dentro de casa e com algum conforto, Salva e os outros refugiados não tinham nada para fazer e em condições muito, muito adversas. Você não poder sair do lugar onde você estava, do quadradinho que restava para você ali, debaixo de uma lona quente, é tudo ainda mais difícil, né? O campo estava a salvo da guerra. Não havia homens com rifles ou facões, nem aviões com bombas voando. Na noite daquele primeiro dia, Salva recebeu uma tigela de milho cozido para comer e outra igual na manhã seguinte. As coisas já estavam melhores do que tinham sido na viagem. Pelo menos aqui ele tinha comida e estava se sentindo seguro, não precisava fugir. Durante a tarde do segundo dia, Salva abriu lentamente caminho entre a multidão. Acabou encontrando o portão da entrada principal do campo e observou mais pessoas chegando. Não parecia que o lugar tivesse possibilidade de abrigar mais gente, mas elas continuavam vindo. Longas filas de pessoas, algumas debilitadas, outras feridas ou enfermas, todas exaustas. Sempre o campo de refugiados estava abrigando mais gente e chegava mais gente. O lugar que já era superlotado, estranhamente, acabava acolhendo ainda mais gente em condições bem adversas, né? Enquanto Salva examinava as faces, uma faísca cor de laranja captou seu olhar. Laranja, um lenço de cabeça cor de laranja. Começou a empurrar e a tropeçar nas pessoas. Alguém falou com ele zangado, possivelmente reclamando do tumulto, mas Salva não parou para se desculpar. Ainda podia ver o vívido pontinho laranja lá longe. Sim, era um lenço de cabeça. A mulher estava de costas para ele, era alta como sua mãe. Ele tinha que alcançá-la, havia gente demais no caminho. Um meio soluço explodiu dos lábios de Salva. Não podia perdê-la de vista. No campo de refugiados, ele tinha a convicção de que se alguém da sua família estivesse por ali, ele ia fazer de tudo para encontrar, mas era muita gente a perder de vista. E ele está dizendo que, num desses momentos em que ele olha para todos os lados, ele viu um lenço de cabeça de cor laranja, reacendeu a esperança de que talvez pudesse ser sua mãe. E o que é isso para um filho, né? Depois de tanto tempo, acreditar que você possa estar a poucos metros da sua mãe, ele saiu atrás dela, mesmo sem ter a certeza e na crença de que talvez finalmente pudesse reencontrar sua família. A gente encerra por aqui o capítulo 11. Espero que vocês estejam acompanhando a leitura. Eu sugiro que vocês continuem fazendo comentários na página de atividades. Eu quero acompanhar o envolvimento de vocês. Tudo bem?
A gente segue daqui a pouco para o capítulo 12. Até mais.